Oi, pessoal! Final de tarde de domingo e a gente está fazendo o quê? Uma live para discutir um tema que tange a todos nós da área jurídica. Então, hoje a gente vai discutir sobre as garantias constitucionais no processo durante esse tempo de pandemia. E aí, oi, Bruno! Oi, Vanessa! Tô aqui aguardando, o Fabrício já tá chegando para a gente poder conversar sobre esse tema. É um tema que interessa a todo mundo da área jurídica. Por quê? Quando a gente fala de garantias constitucionais no processo em tempos de pandemia, a gente vai pensar em audiências telepresenciais, vamos pensar em acesso à justiça, tem muita coisa pra gente discutir. E ninguém melhor do que Fabrício Veiga para poder conversar isso conosco. Eu vou colocar o tema aqui para poder ficar pra gente. Bruno, conta pra gente aí como é que tá na Espanha nesse período. Já melhorou? Bruno, a gente fez uma live e o Bruno contou como que estava no período de isolamento, praticamente saindo para ir no supermercado. E tem uma coisa que o Bruno contou que até hoje eu ainda fico aqui pensando. Lá na Espanha, diferentemente aqui do Brasil, o Bruno contou pra gente que não dá para ir no supermercado, em alguns lugares, e comprar, por exemplo, brinquedo. Porque aí eles começam a concorrer com aquelas lojas que não estavam abertas. Então, Bruno, conta pra gente como é que tá. Eu já vou chamar o Fabrício e antes vou fixar o tema aqui para a gente poder falar sobre garantias constitucionais no processo. Em tempos de pandemia. Pronto, já vou fixar aqui para a gente poder ver. Oi, Ronaldo. Ai, Bruno. Bruno tá contando aí que a Europa tá reunida faz 5 dias para poder resolver sobre o retorno financeiro. E realmente é difícil, né, Bruno? Depois conta mais pra gente, viu? Porque agora no Brasil a gente tá alcançando números muito maiores. Bom, já chamei então o Fabrício para Fabrício participar conosco. Deixa eu ver aqui se ele recebeu. E aí, Fabrício já vai participar. Oi, Amanda. Boa tarde, Fabrício Veiga. Boa tarde, professora Graciane Saliba. Boa tarde a todos os presentes, professor Cid, professor Ronaldo, Cid, verdade. Cid está aqui conosco. vários colegas, vários alunos nos prestigiando e devem estar pensando assim, O que a gente eita, faz no domingo? pouco, né? E aí o Bruno está aqui contando pra gente. O Bruno, Fabrício, ele mora hoje na Espanha. Bruno é um pesquisador, fez doutorado, então ele está lá morando e ele na live ele contou como é que estava lá no período, estava tudo fechado na época. Ele está contando aqui que na área jurídica lá está uma incerteza. Os países já estão reunidos há 5 dias para pensar no resgate financeiro lá na Europa e que na área jurídica cada hora surge uma coisa. E não é diferente aqui, né, Fá? Porque cada hora é uma lei nova, um decreto novo, uma portaria nova. E é isso que a gente vai falar hoje. E a gente ainda vai comparar o que está acontecendo, especialmente no processo do trabalho. Cada hora sai algo novo na área trabalhista. Então, Fabrício, vamos começar com você, que chegou de manhã, gente, me mandou assim. Eu confesso que eu acordei, a gente acordou Bernardo e eu fiz, vamos ligar para o Fabrício para ver como é que tá, para convidar para ele ficar aqui conosco. E aí eu liguei, Fabrício, vamos fazer uma live? Fabrício, domingo? A gente tem tanto para conversar sobre garantias constitucionais no processo em tempos de pandemia. E aí, eu jamais nego um convite de Fabrício Veiga. Então, vamos embora para a live, que a gente tem muito a discutir. Vamos lá. Fá, Primeiramente, garantias obrigado. constitucionais. Aí eu que agradeço. Primeiramente, obrigado, professora Graciane, minha querida amiga. Quero cumprimentar o professor Júlio, que está aí. Bruno, Patrícia! Patrícia Mello, nossa queridíssima Pati. Cumprimentar Bruno e todos os demais que estão entrando aí para acompanhar as nossas discussões. Hoje de manhã, em conversa com a professora Graciane, eu acordei, eu sonhei com esse tema, porque a semana passada eu comecei a escrever um texto, né, sobre isso. E a discussão que
que nós vamos levantar hoje aqui, sem a pretensão de esgotá-la certamente, é se é juridicamente possível justificar a possibilidade de restrição das garantias constitucionais do processo em tempos de pandemia, né? Na verdade, a discussão que se pretende estabelecer quais os reflexos desse período atípico, no seu ponto de vista fático, né? Categorizado por alguns juristas como uma força maior, que causa reflexos no âmbito do direito material, né? Especialmente as questões contratuais, as questões trabalhistas no âmbito material, como que isso se reflete no âmbito do processo judicial, né? Porque nós sabemos que tivemos aprovação de uma lei, prorrogando o prazo, suspendendo o prazo de prescrição, suspendendo, por exemplo, as questões de uso capião da prescrição aquisitiva, a prisão civil do devedor de alimentos, mas o professor Júlio acabou de falar, né, a relativização do direito consumidor como uma área do direito material que dialoga com o direito constitucional. E agora, como que essa pandemia se reflete no campo processual, né? Porque, e antes de responder e de esclarecer pontualmente essa indagação, eu gostaria de expor as proposições teóricas que serão utilizadas nessa live para o entendimento do que é processo, né? Processo de jurisdição. Ao contrário do que muitos estudiosos trabalham, o processo e a jurisdição, o processo como instrumento para o exercício da jurisdição e a jurisdição como um poder, dever do Estado juiz de dizer o direito no caso concreto, nós não trabalharemos esse conceito de jurisdição e de processo nessa live, porque o objetivo dessa live é trabalhar uma visão constitucionalizada do processo e da jurisdição, especialmente demonstrando que o processo é um espaço de ampla dialeticidade, discursividade dos pontos controversos da demanda, né? Então, o processo ele deve ser visto como um espaço de debate isonômico, isomênico, dos pontos controversos que integram a pretensão e que possibilita igualmente o direito de produção de provas, e a jurisdição ela não é vista como um poder do juiz. Então, nós trabalhamos a desconstrução do protagonismo judicial, da discricionariedade judicial, para compreender a jurisdição como um direito fundamental do cidadão materializado através do acesso à justiça, trabalhando o acesso à justiça como direito de não apenas bater as portas do Poder Judiciário, mas, acima de tudo, discutir o mérito da pretensão deduzida mediante a possibilidade de construção participada dos fundamentos fáticos e de direito da pretensão deduzida. Então, esse é o referencial teórico que nós trabalharemos. Nós trabalharemos o processo como um espaço, a jurisdição como um direito fundamental, e o processo como um espaço de exauriência argumentativa, de exauriência discursiva dos pontos controversos e das provas produzidas em juízo. E a partir daí nós discutiremos: é possível limitar as garantias constitucionais do processo? Quais são essas garantias constitucionais do processo? Quando a gente fala de garantias constitucionais do processo, a gente está falando do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da fundamentação das decisões judiciais, da imparcialidade do juízo, que é um desdobramento do princípio da fundamentação, e a dignidade humana, que é um princípio muito pouco discutido no âmbito processual, né? Fala-se em dignidade humana no sentido do direito material. O que é a dignidade humana no âmbito processual? É garantir que o processo não seja um instrumento de punição, de segregação, de desigualdade, de exclusão
de pessoas, né? Então, esse é o marco teórico, esses são os referenciais teóricos que nós utilizaremos para conversar, tá? Foi o insight que eu tive essa madrugada e que imediatamente de manhã eu compartilhei com a professora Graciane Saliba com o objetivo do quê? Da gente compartilhar essas discussões com as pessoas que acompanham, né, esses debates. E que eu acho que estão até sofrendo, né, Fá? Eu acho que todo mundo que atua na área jurídica nesse momento tá com aquela sensação de o que eu posso fazer, e meu processo, por exemplo, não vai andar, minha ação não vai andar, os prazos, o que eu faço com os prazos, e a gente não sabe realmente se a gente defende, não, vai ficar tudo suspenso até acabar a pandemia. Mas será que a pandemia vai acabar? Será que isso vai passar? O que a gente pode fazer? Como vai fazer com o acesso à justiça? Como que a gente vai ter um processo que realmente haja um debate verdadeiro, que haja um espaço para discussão no processo, para formar, inclusive, o mérito, se a gente não tem a discussão e não tem, a gente está tão acostumado a ir ali na audiência e debater, e agora? Como é que a gente vai fazer? Então, bem, o judiciário, ele precisa, sem sombra de dúvida, se preparar para receber ele tem que se planejar para trabalhar o processo nessa nova perspectiva. Por que eu digo isso? O uso de ferramentas tecnológicas, o uso de ferramentas remotas, que viabilizam a realização de audiências públicas, que viabilizam o acesso à justiça ou à jurisdição, que oportuniza a produção de provas, que possibilita a liberação de valores, pedido de medidas coercitivas típicas e atípicas, o pedido de medidas judiciais de expropriação de bens em processo de execução ou de cumprimento de sentença. Todas essas ferramentas digitais ou eletrônicas, elas não poderão restringir o espaço processual de debate. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala em processo, garantias constitucionais do processo, nós falamos em normas jurídicas cogentes. Aí a gente tem que ir lá na teoria do direito, lá na filosofia do direito, com o objetivo de diferenciar uma norma jurídica cogente de uma norma jurídica dispositiva. O que é uma norma jurídica cogente? É uma norma que tem que ser interpretada na sua literalidade, a sua interpretação ela não pode ser flexibilizada por fatores externos ao seu conteúdo. Então, é uma norma que não admite interpretações casuísticas. Por quê? Porque são normas jurídicas categorizadas com o objetivo de estabelecer algumas premissas, alguns parâmetros utilizados para direcionar a forma de interpretar, aplicar, entender, compreender o direito e o ordenamento jurídico brasileiro. Então, nesse eu costumo falar em sala, Fá, que é um caminho obrigatório. São normas que não cabe discussão, que não cabe ali uma tentativa de flexibilização. São aquelas normas que tem que cumprir, é aquilo. E para procedimentos, isso é essencial. Não tem como a nossa ação ter um caminho se a gente não tem esse tipo de norma, né? E assim, eu vou além. Imagine se qualquer circunstância ou algumas circunstâncias práticas puderem flexibilizar a aplicação e a interpretação dessas normas, nós corremos o risco de um retrocesso processual. Retrocesso processual no sentido de quê? De restringir o acesso ao debate processual dentro de uma perspectiva de exauriência argumentativa. Tá? Então, por exemplo, eu não posso justificar, por exemplo, a limitação da produção de provas ou o direito de participar de uma audiência, porque nós estamos em tempos de pandemia. Eu não posso justificar, por exemplo, a relativização da fundamentação judicial, da decisão judicial por conta do tempo de pandemia. Eu não posso, por exemplo, permitir que o juiz se utilize de outros critérios que não sejam os racionais, os jurídicos, os legais, os constitucionais, para fundamentar as suas decisões, justificando esse protagonismo,
esse robustecimento do protagonismo judicial a partir do tempo de pandemia. Porque senão eu acabo utilizando a pandemia como uma justificativa para endossar a ideia de um processo que não seja democrático, mas que seja autocrático. Então, nós precisamos assim tomar muitíssimo cuidado quando se discute direito processual em tempos de pandemia. Para quê? Para não permitir que esses argumentos casuísticos, essa situação momentânea que nós vivemos, que é a pandemia, ela não pode servir de justificativa para relativizar direitos fundamentais e princípios constitucionais que regem o direito processual. É o que a gente falava lá no direito do trabalho. Nós não podemos retroceder, relativizar a aplicação e o exercício de direitos fundamentais sociais por conta da pandemia. O mesmo raciocínio ele tem que ser trabalhado no âmbito do direito processual, porque eu não posso flexibilizar, limitar, restringir o contraditório, a ampla defesa, a fundamentação das decisões, a admissibilidade de provas ilícitas. Eu não posso flexibilizar o devido processo legal, legitimando a privação de liberdade ou a privação, a constrição ou a expropriação de bens sob o argumento de que nós estamos em tempo de pandemia. Até porque depois é difícil voltar, né, Fá? Depois a gente acostuma com um tipo de processo, eu acho que acaba que a gente vai perder aquelas garantias se nesse momento a gente tiver uma relativização. E aí, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui que eu estou segurando, mas que eu vou ter que fazer e eu quero saber a sua visão. Acesso à justiça nesse período. Conta pra gente. Tá tendo, não tá tendo? E aí eu vou falar depois na parte da justiça do trabalho disso. Bem, acesso à justiça ou à jurisdição, na perspectiva constitucionalizada, não pode ser visto só como direito de bater as portas do Poder Judiciário. O acesso à justiça tem que ser além disso. Além do Poder Judiciário, além do Estado, possibilitar condições de acesso à jurisdição ou à justiça, ele tem que permitir que essas pessoas que tenham acesso à justiça tenham condições de discutir o mérito da pretensão e produzir provas, apresentar argumentos e poder participar, influenciar de forma direta na construção da decisão, que é uma forma de resistir a esse protagonismo judicial. Em tempos de pandemia, o que nós verificamos? Nós temos uma dificuldade, por exemplo, do ius postulandi na Justiça do Trabalho, nós temos uma dificuldade do ius postulandi nos juizados especiais, nós temos uma dificuldade de permitir que determinadas provas sejam produzidas, nós temos dificuldade de produzir determinadas provas consideradas essenciais à propositura da ação, quer dizer, se eu não estou conseguindo produzir uma determinada prova, por exemplo, eu não consigo lavrar uma ata notarial para instruir o meu pedido inicial para concessão de uma tutela provisória de urgência. Quer dizer, como que eu farei? Não está marcando audiência, não estão suspensas as audiências presenciais. Como que eu produzirei, por exemplo, essa prova para justificar, por exemplo, a concessão de uma tutela provisória de urgência de alimentos gravídicos? Exatamente. Tá? Só cumprimentar o Dr. Bento Herculano, que entrou aqui conosco, que é o presidente do TRT Rio Grande do Norte, que é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e que participou da minha banca de doutorado, junto com Isso, você, né, um grande abraço, doutor Bento Herculano. Eu lembro da avaliação do trabalho da professora Graciane, que eu estive com o senhor. Quero cumprimentar também a professora Márcia Costa, que está aqui, nossa amiga. E dizer que é muito importante a gente... o professor William André acabou de entrar, quero cumprimentá-lo. E dizer que o direito que nós demoramos tanto tempo para conquistar em bases democráticas, e ainda a gente continua lutando contra essa resistência de implementar um direito democrático nos mais diversos campos. Quando a gente fala, por exemplo, do direito do trabalho, quando a gente fala, por exemplo, do direito processual, nós precisamos, enquanto pesquisadores, enquanto
professores de direito, advogados, resistir a isso. Eu não posso, por exemplo, permitir que seja vedado a produção de prova oral numa audiência de justificação, quando essa prova é indispensável para análise do pedido de uma tutela provisória de urgência, seja, por exemplo, numa ação de alimentos gravídicos, seja, por exemplo, numa ação possessória, em que eu consigo provar o esbulho, a turbação ou ameaça da posse mediante a produção de uma prova oral. E aí, em tempos de pandemia, em que eu não consigo lavrar a ata notarial, eu tenho dificuldade da ata notarial, eu tenho dificuldade da designação de audiências presenciais. Será que efetivamente o judiciário em todos os cantos do país tem oportunidade e condições a todos os advogados e partes de realizar audiências na modalidade remota? E aí eu vou problematizar uma outra questão importante quando a gente fala de acesso à justiça. Será que todos os advogados estão preparados para realizar audiências na modalidade remota? Será que o judiciário terá o cuidado com relação, principalmente aqueles advogados que às vezes não têm estrutura, às vezes não têm conhecimento, isso vai gerar insegurança? Assim, nós precisamos levantar esse debate até para que a OAB dê um suporte a esses advogados. Por quê? Porque como que será? Imagine um advogado que começou a se adaptar agora ao PJE, de repente vem a pandemia, quer dizer... Uma audiência telepresencial. Telepresencial. Será que esse advogado também terá acesso à justiça? Será que esse advogado terá condições de desenvolver com profissionalismo, com segurança, as suas atividades laborativas? Como que o Poder Judiciário, seja na esfera trabalhista, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, e como a OAB olhará esse advogado? Ou será que nós continuaremos a trabalhar a invisibilidade desses profissionais? Mais ou menos o seguinte, você tem que se adaptar. E não é assim, nós sabemos que muitos advogados, quando entrou em vigor o PJE, quando foi instituído o PJE, muitos colegas advogados deixaram de advogar. E essa é uma discussão que não vem sendo levantada. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que todos os advogados têm o mesmo nível de conhecimento que nós, têm a mesma estrutura que nós. E essa não é uma verdade. Nós precisamos voltar os olhos, principalmente nesse tempo de pandemia, para esses advogados que não possuem condições, ou que não possuem estrutura, não possuem conhecimento de acesso à justiça. Porque não é só garantir o acesso à justiça ao jurisdicionado, mas também, e especialmente, ao advogado. Até porque o advogado é uma função essencial à administração da justiça, previsto constitucionalmente. E essa indispensabilidade do advogado está em norma jurídica cogente. Como que nós vamos garantir efetivamente isso em tempos de pandemia? Quais condições que nós vamos oferecer? Qual estrutura que a OAB e o Poder Judiciário oferecerá para que esse advogado exerça de uma forma legítima as suas atividades profissionais? Um grande abraço para o professor Flávio Gurgel também. Sempre nas nossas lives. Oi, doutor Flávio. Reparem o seguinte, quando a gente está falando, o Fabrício levantou aí falando de acesso à justiça, acesso ao jurisdicionado, em hora alguma, reparem que o Fabrício falou que ele é contra o uso de ferramentas tecnológicas. Então, o Fabrício levantou, e aí eu vou aqui para a gente poder levantar, suscitar esse debate. Quando o Fabrício fala, o problema não está na utilização de ferramentas tecnológicas, mas o problema é aquelas pessoas que devem participar do processo, que devem estar ali na discussão, elas têm acesso a essas ferramentas? E aí, para isso, a gente tem, então, o órgão que representa os advogados, que tem a função, não é só de representar o advogado de uma maneira artificial, de uma maneira superficial, mas de uma maneira que, nesse momento, é essencial o apoio àquelas pessoas que não têm acesso ao uso de ferramentas tecnológicas. Poder usar, pode. Tem alguns processos, por exemplo, que não vão depender de utilização de oitiva de testemunha,
que podem ir para um documento e as partes têm acesso ao documento. Mas o grande problema nosso, e aí, Fabrício, eu quero que ele debata isso, é no momento em que precisamos de testemunhas. Alguns advogados não sabem como trabalhar com as ferramentas. Quem vai dar o apoio a esses advogados? Quem vai ensinar esses advogados? Quem vai atuar ali junto? Então, é essencial o órgão de classe, nesse momento, olhar para essas... E aí, eu não vou falar que são minorias, mas é um tipo de pessoas que eles se tornam invisíveis no momento de pandemia. Então, não queremos excluir, parar os processos, falar para não fazer audiência presencial mais. Não é isso. Mas é permitir o acesso à justiça de uma forma ampla. O acesso à justiça não é simplesmente, sei lá, e poder ajuizar uma ação. É ir lá e vai, mas a justiça do trabalho está fechada, a vara do trabalho está fechada, mas eu vou pelo PJE. Não é isso. É permitir. Será que você indo pelo PJE, o seu advogado sabe utilizar as ferramentas? Será que as testemunhas vão saber utilizar as ferramentas? Então é importante difundir essa informação. Não é isso, Fábio? Eu acho que é tudo isso e acrescentaria mais o seguinte. Tempos de pandemia no âmbito processual exige uma capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso implica dizer o quê? O juiz tem que entender a realidade vivenciada pelo advogado, o advogado às vezes tem que entender a realidade vivenciada pelo juiz, tá? Uhum. Como ficará, por exemplo, o controle, por exemplo, numa audiência trabalhista telepresencial, o juiz, ele faz o compromisso da testemunha, como que ele saberá, por exemplo, que talvez atrás da câmera não tem alguém falando. Alguém falando o que a testemunha tem que dizer. Quer dizer, aí entrará, por exemplo, a lealdade do advogado. Tá? Uhum. Quando eu falo e a presunção de boa-fé. E a presunção de boa-fé. Quer dizer, será que esse procurador que está instruindo uma testemunha lá no seu escritório não vai, por exemplo, induzir o depoimento dela? Será que o juiz ele terá condições de sentir o que a testemunha está dizendo? De uma forma telepresencial? Então, são questões que nós não sabemos como ficará. Uhum. E que teremos que viver para construir isso conjuntamente. E a construção conjunta disso exige, por exemplo, o quê? O reconhecimento do outro. Uhum. Vamos só cumprimentar o Reinaldo Galvão, que está aqui conosco. E a Cris fez uma pergunta, e a Cris foi minha aluna na Santa Úrsula, hoje ela faz o curso comigo com o Fábio às terças, de petições trabalhistas. Fabrício, eu falei, estudante de direito, como vai ficar nesse período? Aí é importante o quê, gente? Para permitir esse acesso e, inclusive, a publicidade dos atos, a participação de todos, tem que ter amplamente divulgado. Ah, tá tendo audiência? Qual que é o link? Onde que a gente pode entrar? Para todo mundo poder participar. Não ficar ali exclusivo, só aquelas partes que já sabem qual é o link. Isso tem que ser disponibilizado. Ou é numa página, ou é num site, ou você liga lá na vara e eles falam qual é o link. E não tem, Fabrício. Dificilmente a gente tem a disponibilização desse link hoje. E aí, quando o Fabrício fala, então, nesse caso, a pessoa tá lá, imagine que eu tô aqui, e na minha frente tem alguém que levanta uma plaquinha falando o que eu tenho que falar. Fabrício é o juiz. Ele vai saber que tá acontecendo isso comigo? E alguns juízes falaram comigo, mas a pessoa vai mudar o olhar, assim, olhando para lá ou para cá. Às vezes eu vou mudar o olhar, olhando para lá ou para cá, sem ter ninguém aqui perto. Então é muito difícil de falar que o juiz vai saber pelo olhar. Nesse contexto, nós teremos que trabalhar de uma forma muito intensa a lealdade processual, tanto do juiz, quanto do advogado do reclamante, do autor, quanto do advogado reclamado, do demandado. Ou seja, até da própria testemunha. Porque ela pode estar de frente para uma outra e ouvindo tudo que a outra está falando, para depois ela falar no depoimento dela. Exatamente. Como que você vai controlar, por exemplo, a presença de outras testemunhas na sala? Exatamente. Não tem como. E aí o que muitas me falaram foi, doutor, mas a gente não tem acesso.
internet aqui em casa, a gente ia para o seu escritório. Não pode. E aí a gente vicia todo o processo. Então, acho que agora a gente não está pronto para isso, a gente não tem uma cultura pronta para isso. Será que em algum momento a gente vai ter cultura para isso? Será que é preciso? Ou é hora de a gente aplicar agora? Isso daí não passa geralmente pela tecnologia ou pelo direito. Isso é um problema ético. Que ultrapassa a esfera do direito. A pandemia ela veio para nos explicar e enaltecer a ideia de que, no âmbito processual, eu não posso fazer tudo que eu quero. Existem regras. E essas regras precisam ser rigorosamente cumpridas, de modo a não gerar desigualdade no âmbito processual, de modo a não gerar indignidade, até porque o processo não pode ser um instrumento que gera punição, que gera violação de direitos àquelas pessoas interessadas em participar desse debate processual. Então, todas essas questões precisam ser pensadas, e uma coisa, assim, fantástica que tem que ser estampada para todos os profissionais e estudantes de direito. Eu não posso admitir a violação de direitos, a limitação, a restrição de princípios constitucionais do processo, ou diretivas normativas que garantem a validade e a legitimidade das decisões judiciais. Eu não posso relativizar essas premissas, porque a relativização dessas premissas pressupõe o retrocesso, e o retrocesso pressupõe o quê? A institucionalização de um modelo de processo autocrático, contrário às diretrizes previstas e estabelecidas pelo texto da Constituição Brasileira de 88. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de problematizar. Tá? E agora, uma outra questão importante que tem relação direta com o direito processual. E o direito ao recurso? E as sustentações orais? Tá? Será a duração razoável do processo? Nós estamos agora com um problema seríssimo, que são os processos físicos. Os processos físicos estão paralisados durante o tempo todo. Agora vem uma proposta do TJ, do Judiciário Brasileiro, TJMG, de digitalizar, quer dizer, 120 dias depois do início da pandemia, agora que se pensa na possibilidade de digitalização desses processos, quer dizer, assim, falta também um pouco de planejamento por parte do Poder Judiciário, de iniciativa por parte de alguns magistrados, no sentido de privilegiar a duração razoável do processo, que é um princípio constitucional. Que aí é uma outra questão que eu trago à baila. Quer dizer, eu posso limitar a duração razoável do processo, ter um processo mais extenso, ter um processo menos rápido, só por conta da pandemia. A pandemia ela poderá justificar juridicamente uma morosidade do judiciário que já existia. Quer dizer, então eu posso utilizar da pandemia para quê? Para justificar ainda mais essa morosidade do processo judicial. Por exemplo, eu tenho um processo físico na comarca de Belo Horizonte. Eu vou falar a vara, porque isso daí é público. Na 7ª vara, que demorou 10 anos para julgar o mérito em primeira instância. Quando foi julgado, finalmente, em fevereiro, eu distribuí em fevereiro de 2010, foi julgado em fevereiro ou março de 2020. Primeira instância. Depois do julgamento foi proposto o quê? O recurso de embargo de declaração. Que está parado. Quer dizer, como que eu justifico para o meu cliente que eu tenho um processo parado 10 anos em primeira instância? Quer dizer, a responsabilidade pela morosidade do processo judicial não é e nunca foi das partes nem dos advogados. O que gera a morosidade do judicial é o tempo morto do processo,
que é esse tempo morto do processo? É o tempo que o processo fica parado. No gabinete do juiz, na secretaria, é o tempo que o processo fica parado no gabinete do promotor de justiça, do procurador da República, sem que essas instituições fiscalizem. Agora, uma coisa que eu aplaudo de pé, está sendo gravado, você vai adorar. A Justiça do Trabalho tem um cuidado muito maior com a fiscalização das atividades desenvolvidas pelos juízes, principalmente. Juiz do trabalho que não cumpre prazo, ele é notificado pela corregedoria. A corregedoria fica o tempo inteiro em cima. Tá vendo, gente? Fabrício Veiga assumiu que esse trabalho tá à frente. Não, ó, deixa eu só te dizer. Graciano. Não, brincadeira da parte. De administração de justiça, justiça do trabalho é muito melhor. Mas é verdade. Eu lembro de um caso, o Fabrício sabe disso, que a gente teve que reclamar na corregedoria por atuação de uma juíza na época, e aí ela não queria julgar determinado processo. Foi um dia, passou uma semana, ela já foi chamada, chamou os advogados e as partes para poderem conversar, entender o que aconteceu, como que foi, voltou, pediu desculpa e mudou completamente até o jeito dela de fazer audiência. Então, isso, a Corregedoria da Justiça do Trabalho, pelo menos no TRT, terceira região aqui em Minas, funciona muito bem. Muito bem. Agora, infelizmente, não é a realidade vivenciada pela Justiça Estadual em Minas Gerais, que eu posso dizer porque eu sou advogado aqui. A Justiça Estadual de Minas Gerais não tem esse cuidado em fiscalizar a produtividade rigorosa de juiz. Não tem. Eu estou com outro processo, uma outra comarca, que é um processo público, de uma cliente de 84 anos, eu venho pedindo durante 6 meses para atender a prioridade maior de 80 anos. Eu fiz 7 petições. O que acontece com essa juíza? A juíza me advertiu, ela despachou para me advertir do número de petições e não resolveu. E se você comunica a Corregedoria do Estado de Minas Gerais, o que eles fazem? Eles falam, ó, ato de mérito nós não podemos interferir. Nós só interferimos em atos administrativos atinentes à Corregedoria. Isso é o quê? Infelizmente, para muitos casos, endossar essa postura de um tempo morto do processo que é, assim, simplesmente ignorado. Quer dizer, advogado, se não cumpre prazo, mesmo em tempo de pandemia, o que vai acontecer? Preclusão temporal. Preclusão temporal. Perda do direito de praticar esse mesmo ato. Além de ter que responder no OAB. Além de poder ser responsabilizado civilmente e disciplinarmente. Agora, o que acontece com o juiz que descumpre prazo impróprio? Nada. O que acontece com o promotor que descumpre prazo impróprio? Nada. Quer dizer, em tempos de pandemia, eu estou com outro caso assim, se eu ficar aqui contando, a gente a gente fica um dia e não acaba. Eu estou com uma liminar desde fevereiro para ser cumprida de desocupação de um imóvel que eu não consegui até hoje. Entendeu? Liminar ainda, né? Porque a liminar é caráter urgente. Então, assim... E aí, peraí, eu quero que você responda uma coisa. Eu só cumprimentar a Tereza, que foi nossa aluna, eu tenho um carinho imenso pela Tereza, e aí dá um oi para ela. E a Nilza perguntou aqui, será que a tecnologia vai mudar isso? Você acha que tem chance disso melhorar? Qual é a sua tecnologia, ela é ferramenta, ela não é instrumento de mudança. A tecnologia, ela só facilitará a comunicação, a prática dos atos. Mas se eu tiver ainda pessoas que continuam conduzindo o processo da forma como ele é conduzido, vai levar isso para utilizar isso também no vai por exemplo. A morosidade no âmbito do processo judicial eletrônico, que é o que já vem acontecendo. Isso é o que já vem acontecendo
intensamente. Então a gente não pode acreditar que será a tecnologia uma fonte De salvadora mudança. de mudança dos problemas enfrentados pelo processo É judicial. verdade. Não é, infelizmente. Eu acho que a ferramenta tecnológica ela é bem-vinda desde que utilizada de forma adequada, no tempo pertinente ao processo, observando-se a duração razoável do processo. Nós não podemos ser resistentes à tecnologia, mas também não podemos acreditar que a tecnologia é Vai mudar. uma Salvação. luz que mudará automaticamente esse cenário. Não é. E aí, o Bernardo falou uma frase aqui antes, só cumprimentar a Maria Helena, que também foi nossa aluna, que é muito Maria querida, Helena, que está aqui beijo. participando conosco. Um beijão. E o B falou assim, olha, tecnologia é ferramenta. O que faz a diferença são as pessoas. Então não adianta, atrás da máquina existe uma pessoa. Se a pessoa não quer fazer uma sentença, se a pessoa não vai dar uma celeridade àquilo ali, não vai adiantar, gente. Então, depende sim da condução do juiz. E lá atrás, o Fabrício usou uma frase, eu queria retornar esse ponto aqui, para o Fabrício falar um pouquinho mais disso. O Fabrício falou, olha, o que a gente não pode deixar, nesse momento de pandemia, o juiz se tornar autocrático, o processo ser um processo autocrático, e aí a gente retornar a um processo que vem antes da nossa Constituição. A nossa Constituição trouxe a oportunidade de termos um processo democrático, construído em bases sólidas democráticas, com a participação de todos na formação do mérito, com a participação de todos no processo. E agora, se a gente tem um processo, primeira coisa, Fabrício, eu queria que você voltasse e pensasse isso sem... Como que a gente vai fazer para não ser um processo autocrático se a gente vai ter agora? Se eu quero ajuizar uma ação, por exemplo, eu vou poder, se eu consigo ter esse acesso à justiça com audiência telepresencial, dá para fazer isso? Ou é melhor ficar parado, esperar a pandemia passar? E aí como fica a duração razoável do processo? Bem, a duração razoável do processo tem que continuar sendo garantida mediante planejamento e execução de uma política pública instituída pelo Poder Judiciário. E tem essa política hoje, na sua visão? Não posso dizer que não tenha. Por exemplo, a Justiça do Trabalho tem, os juizados especiais têm se movimentado. E no processo que está lá há 10 anos, a 7ª vara? Não. A grande questão, Graciane, é diferencia que... uma coisa que eu sempre falo, que eu gosto muito, que a duração razoável do processo não é só prazo. Existem outras coisas envolvidas. Eu queria que você falasse disso também. Sim. A questão é que quando a gente fala em processo autocrático, como contraponto ao processo democrático, nós precisamos destacar alguns parâmetros essenciais. O primeiro parâmetro é a superação daquele protagonismo do juiz que pode decidir de forma unilateral, metajurídica, as questões levadas ao Poder Judiciário. Então, a primeira questão para superar essa ideia de um processo de uma jurisdição autocrática é privilegiar uma fundamentação racional que abandone esses critérios metajurídicos e axiológicos, valorativos, para que a subjetividade do julgador não seja considerado o fundamento regente dessas discussões. O segundo ponto para garantir um processo democrático que não seja autocrático é observar a duração razoável do processo. E a duração razoável do processo, ela tem uma dimensão inicial que exige o cumprimento de prazos processuais, tanto pelos juízes quanto pelas partes, por todos os sujeitos do processo. E a duração razoável do processo, ela não pode ser vista apenas sob a ótica temporal, de um tempo cronológico. Duração razoável do processo, ela tem que ser vista também sob a perspectiva de um tempo lógico,
O que é o tempo lógico? É aquele tempo que deve ser observado para evitar que os direitos debatidos em juízo pereçam. Não adianta, é o que o Rui Barbosa já dizia, não adianta uma justiça tardia, porque ela não será justiça. O que é uma justiça tardia? É aquela justiça que reconhece o direito depois que o direito pereceu, ou depois que a pessoa morreu, sem ter a possibilidade de exercer esse direito. É por isso, por exemplo, que nós temos a prerrogativa processual de julgamento de processos de idosos acima de 80 anos, acima de 65 anos, acima de 70 anos. Para quê? Para que essas pessoas com idade mais avançada tenham possibilidade de usufruir do direito debatido em juízo, não constituindo o processo apenas uma promessa desse direito. Esse direito ele não pode ser uma promessa. Essa promessa ela tem que se concretizar. E a concretização dessa promessa exige o cumprimento e a observância das regras do tempo cronológico e também das regras do tempo lógico como critério regente para a compreensão da duração razoável do processo. Eu não posso ter essa irresponsabilidade do Poder Judiciário e de alguns magistrados, que a gente também não pode generalizar. Porque existem bons magistrados ocupando o cargo no Judiciário brasileiro, nós também não podemos deixar de problematizar a irresponsabilidade de alguns magistrados que estão pouco se importando com o cumprimento do tempo cronológico e do tempo lógico, institucionalizando a morosidade judiciária. E aí eles partem do poder absoluto de que eu tenho muitos processos, mas espera aí, se eu me predisponho a advogar e assumo mais processos do que minha capacidade, eu tenho que cumprir o prazo? Tenho que aumentar a estrutura do meu escritório? Tenho. O judiciário não vai me conceder, enquanto advogado, um prazo maior, porque eu sou um advogado que advogo sozinho e tenho muitos processos. Agora, por que essa regra ela é aplicada indistintamente ao Poder Judiciário? Uhum. Eu sou um juiz que tenho 6 mil processos. Eu sou um juiz que tenho 10 mil processos. Mas você escolheu ser juiz. Então você tem que se virar. Você prometeu dar justiça num prazo razoável. Por que isso está sendo descumprido? E assim, só para fechar essa crítica que eu faço... E a gente, como advogado, a gente não tem noite, não tem final de semana, porque a gente tem que cumprir os prazos. E assim, só para fechar esse ponto, o que mais me assusta é esse tipo de postura de morosidade judicial se tornar natural. Os juízes já não se importam. Eles não conseguem se colocar no lugar daquele jurisdicionado que às vezes está aguardando aquela decisão para resolver a vida. Então, falar em processo judicial é falar de uma coisa muito séria. Por quê? Um processo judicial, uma ação judicial proposta injustamente contra alguém, pode matar juridicamente e até, do ponto de vista fático, essa pessoa. Porque às vezes nós, advogados, não sabemos o peso que um processo causa na vida de uma pessoa honesta. Seja um empregador honesto, seja uma pessoa que foi injustamente denunciada pelo Ministério Público na esfera penal. Ou que aguarda uma pensão alimentícia. Uma pensão alimentícia. O que nós não podemos permitir é que a pandemia seja mais uma justificativa utilizada pelo Poder Judiciário para explicar a sua ineficiência. Porque a ineficiência e a morosidade do Poder Judiciário já existia antes da pandemia. Quer dizer, agora a gente terá mais uma justificativa para explicar essa ineficiência na prestação jurisdicional? Ou nós, enquanto profissionais, enquanto juristas, enquanto acadêmicos, enquanto professores, doutores, advogados, levantaremos esse debate? Quando eu te liguei hoje de manhã, eu queria compartilhar
um pouco dessa minha angústia. Por quê? Porque eu tenho visto como advogado e como professor de direito que já houve uma naturalização da morosidade judicial, já se tornou normal. Por quê? Porque ninguém pode questionar a autoridade de juiz. E se você, no interior, for pedir agilidade, cumprimento de prazo, capaz o juiz levar esse seu questionamento para a fundamentação e julgar improcedente. E aí o advogado acaba gerando um problema para o cliente. Então, olha que situação. É uma jurisdição esquizofrênica que gera muito mais desigualdade, violência, violação de direitos, do que propriamente o reconhecimento de direitos fundamentais previstos no plano constitucional. A gente fica pensando, será que o judiciário realmente cumpre a Constituição, né? As garantias? E só cumprimentar o Francisco, que está aqui conosco. Francisco, um abraço. Nosso querido amigo. E também Fonte Boa, que está aqui, mandou um abraço aqui para você. Um abraço, professor Fonte Boa. E eu queria só ressaltar alguns comentários que as meninas fizeram aqui, que acho que que vai exatamente no rumo que a gente está trabalhando. Primeiro, a Tereza, ela comentou que esse funcionalismo público da justiça, se tivesse remuneração pelo volume trabalhado, será que isso não mudaria, não melhoraria? A Roberta comentou que ela está sofrendo isso na pele, essa morosidade. A Cris falou que está sendo uma ótima aula. E aí, Cris, repare que tudo de processo a gente está aqui discutindo. Então, repare que a gente tem realmente um grande desafio pela frente. A gente já vai chegando ao fim. E aí eu não podia deixar de comentar aqui no finalzinho, fazer uma última pergunta para o Fá. E eu só queria ressaltar que a gente está tentando pensar quais são os melhores meios, os melhores recursos para a gente poder superar essa pandemia sem afetar as garantias constitucionais. Sem deixar de cumprir as garantias constitucionais. Não dá para flexibilizar em razão da pandemia as garantias constitucionais. Se a gente tiver um retrocesso agora, gente, provavelmente a gente nunca mais vai conseguir voltar ao status quo. A gente não vai conseguir ter as garantias constitucionais como num processo democrático, como hoje esculpido na nossa Constituição. Então, eu acho que é um momento muito vulnerável. E se não tiver debate, está todo mundo silente. Ninguém está questionando se está tendo duração razoável do processo, se está tendo acesso à justiça, se está tendo igualdade das partes no processo, como que isso está trabalhando. Fá, o último comentário, então, nos nossos últimos 5 minutos. Igualdade no processo. Está tendo nesse momento, na sua visão? No momento que a gente faz uma audiência telepresencial, você acha que as partes estão iguais ali naquele processo? A igualdade depende de uma advocacia forte, né? Advogado não pode ser covarde. É isso que a gente vem fazendo aí com essas lives, com esses cursos que a gente organiza, com as pós-graduações. O advogado ele não pode ser um sujeito covarde. Por quê? Porque o advogado covarde que teme esse judiciário autocrático é um advogado que vai se colocar numa posição de desigualdade. Então, o advogado seguro é aquele que constrói peças bem elaboradas, que consegue argumentar de forma oral. Então, a gente está caminhando para a necessidade de um fortalecimento da advocacia mediante cursos, mediante discussões. É o que nós fizemos, que a OAB de Itaúna vem fazendo de uma forma muito clara, é que os cursos de especializações, e agora a gente começa uma nova etapa de cursos isolados, agora aproveitando essa modalidade remota, de ensinar, compartilhar um pouco dessa nossa experiência no que diz respeito à confecção de peças na Justiça do Trabalho, no processo civil. Isso precisa ser compartilhado com os nossos colegas profissionais, os nossos estudantes, porque não adianta só passar na OAB. Você tem que saber usar as ferramentas. Eu falo que o advogado ele precisa ter uma caixinha com fundo falso para usar essas ferramentas no momento adequado contra essa
ditadura do judiciário. Então, assim, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nessa live, porque toda essa indignação tem que se transformar em conhecimento. Conhecimento se transforma através de cursos, estudando, com uma formação continuada. Participar dessas lives é uma oportunidade que nós temos de falar e também aprender e compartilhar um pouquinho do que a gente tem. Então, assim, Graziane, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar. Você sabe que com você eu faço live até de madrugada, sábado, domingo, feriado. E um grande abraço a todos que nos acompanham e que nos permitem discutir essas questões que tanto nos afligem. Você vê? Fá, eu que tenho que agradecer, porque você é uma das pessoas que me instigam. E você talvez é a pessoa que mais me instiga no direito, que me provoca, que me faz refletir. E eu queria até publicamente agradecer, Fabrício fez o prefácio do meu livro Direito Emergencial do Trabalho. A primeira edição está esgotada, Fá, e está saindo do forno essa semana a segunda edição, com o prefácio do Fabrício, falando das medidas provisórias, inclusive o que foi ou não convertido em lei. A gente já teve a medida 927, caduca hoje. Então, o Senado tirou ela de pauta na quinta. Medida provisória 936 foi convertida na lei e saiu o decreto. Então, eu venho trabalhando isso no livro. São medidas que foram tomadas no âmbito do direito do trabalho nesse período de pandemia. E aí, agora a gente vem com um outro problematização, que é como que isso vai ser na Justiça do Trabalho. Fabrício e eu vamos discutir isso daqui para frente. Então, eu queria publicamente te agradecer, Fábio. Você me faz crescer como pessoa, você me faz crescer como profissional e sentir verdadeiramente o amor de uma amizade, o carinho e o tanto que você é importante na minha vida, não só minha, mas toda a minha família. Você é uma pessoa que nos faz valer a pena viver. Então, muito obrigada por fazer uma live no domingo à noite para encerrar. E aí eu fui vendo aqui escurecendo do lado, e nada melhor do que escurecendo, eu vendo encerrando o domingo do seu lado, Fá. Me faz ter a certeza de que eu vou ter uma grande semana, porque eu comecei o domingo com o pé direito, com o meu grande amigo, que eu admiro, que eu respeito, e por quem eu tenho um carinho, um amor gigante. Muito obrigada, viu, Fá? Muito obrigado pelas palavras e vamos continuar na luta pelos direitos fundamentais. Um grande abraço a todos que nos acompanharam aqui, aos professores, aos alunos, aos advogados. Isabela, Tânia, Lô, todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada, viu, gente? Domingo você está aqui com a gente. Um beijo, gente. Obrigada, Fá. Beijão. Obrigadão. Tchau, tchau.